Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria podermos voltar ao estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, no nosso programa O Espírito da Letra. Aqui, ó, você está vendo, ó, Espírito da Letra. Tirando da letra aquilo que André Luiz colocou para que nós aprendêssemos e que às vezes a gente com pressa não consegue, porque está desatento. Vamos lendo com calma e estamos no capítulo 8º, na última parte. Hoje os nossos 4 blocos estarão terminando o capítulo 8º, cujo título é Treva e Sofrimento. Nós vimos na semana passada que a irmã Zenóbia e os seus trabalhadores estavam todos voltados para pregar a esperança aos que estavam no abismo e que nenhum deles, a princípio, estava disposto a sair dali, apesar de chorarem, de reclamarem. Hoje nós vamos continuar, então, aquilo que nós havíamos visto e mais um pouco no capítulo 8º. Você em casa, pegue aí o seu livro e vamos seguir da parte em que agora André Luiz vai nos colocar, falando sobre o que o Padre Hipólito já tinha pregado a respeito da modificação íntima das pessoas. Vamos ao texto então. Para um outro público, as palavras do ex-sacerdote seriam vivas e convincentes. Mas as entidades endurecidas e perversas, para as quais essas palavras foram proferidas, mostraram-se frias e insensíveis. Ouviram-se outras vozes em um sinistro coro. Basta, basta, fora, fora! Todavia, entre aqueles que nos seguiam com atenção o serviço de ajuda, observamos inúmeros rostos angustiados, revelando o pavor que estes outros companheiros lhe causavam. Este número dos que tinham esperança aumentou significativamente. Verifiquei, porém, que ali não havia uma só criança, apenas adultos, jovens e velhos de todos os aspectos. Notava-se que a dissertação de Padre Hipólito lhes fizera enorme bem. Muitos deles choravam de maneira copiosa, abundante. Contudo, impropérios e maldições cruzavam o espaço. Os malfeitores impenitentes não nos toleravam a presença. E cada qual era mais fértil nas ironias escolhidas a dedo, com o fim de despertar humorismo sarcástico e desprezo na assembleia de desventurados. A princípio, impulsos de reação me afloraram no espírito surpreso. Não seria conveniente que nós nos organizássemos contra semelhante malta de criminosos, contra este bando de bandidos? Não seria melhor saltar esse obstáculo, esse abismo visível e ir lá tomar deles as vítimas indefesas? A nosso favor, contávamos com a volitação fácil e as noções de caridade avivavam-me esse justificado instinto de reação. Perante nós, a algumas dezenas de metros, nós víamos mulheres desfiguradas pela dor, velhos e moços esquálidos e abatidos. Ninguém fugia ao doloroso aspecto de supremo infortúnio. Pareciam cadáveres em retorno inesperado à vida, depois de longa permanência no túmulo. Pensamentos de revolta começaram a cruzar o meu cérebro. Por que razão o Padre Hipólito não respondia à altura? Por que não punir aqueles sicários da sombra que denunciavam refinada cultura intelectual e vigorosa inteligência? Não possuímos suficiente poder para a repressão necessária? E então, o assistente Jerônimo, percebendo o meu estado perigoso da alma, aproximou-se cautelosamente de mim e disse discreto: André, extinga a vibração da cólera injusta. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Não assuma esse papel de crítico.
Permanecemos aqui na qualidade de irmãos mais velhos, no conhecimento divino, tentando socorrer aos mais jovens, menos felizes que nós. Tenhamos então calma e paciência. Responder a insultos descabidos é perder valioso tempo na obra de confraternização diante do Eterno Pai. Hipólito não pode duelar verbalmente, nem a irmã Zenóbia autorizaria qualquer violência a estes infortunados, sob pena de esquecermos a sublime oportunidade de praticar o verdadeiro bem. Modifique a sua emissão mental para que não lhe falte a cooperação construtiva e guardemos a voz não para condenar e sim para informar e edificar de maneira cristã. Imediatamente, diz André, reajustei o campo emocional, rogando a Jesus, me desse forças para esquecer o homem velho que gritava dentro de mim. Com a invocação ao plano superior através da súplica, instantânea compreensão me brotou na consciência. Em verdade, como interpretar investidas de criaturas já por si tão desventuradas? Antes de tudo, necessitavam de amparo e compaixão. Não haviam recebido ainda, como acontecia a nós, a bênção da fé viva, da conformação diante dos desígnios da lei eterna, do reconhecimento das próprias necessidades interiores, por sua incapacidade espiritual. Blasfemavam e riam sarcásticas, desprezavam as dádivas da providência, injuriavam o Mestre Jesus. Esqueciam todas as considerações referentes à ordem divina e ao respeito humano. Quem éramos nós para convertê-las assim de chofre? Se o próprio Senhor aguentava paciente e amigo as palavras torpes, sem represálias individuais, não lhes bastaria a limitação lamentável a que se entregavam? No círculo estreito do sofrimento e premidos pelo desespero, não ultrapassavam a esfera de sensações grosseiras e tentavam inutilmente combater o bem. Verdade é que doía vê-los oprimindo essas míseras entidades que se ajoelhavam sob nosso olhar, implorando ajuda e libertação. Entretanto, razões ponderáveis existiriam justificando a ligação entre os algozes e essas vítimas. Razões que eu ignorava, que me escapavam naturalmente naquele momento. Então, as minhas apreciações desse primeiro instante se modificaram. Tomado de súbita piedade, notei que ao serenarem as ironias dos maus e observando talvez que não transpunhamos o obstáculo em serviço de libertação, pintava-se na fisionomia dos sofredores confessos a mais pungente ansiedade. Você que está aí vendo esta passagem do capítulo 8, deve imaginar como os espíritos que amam estão assim contritos e agoniados também. Porque eles veem alguns que estão do lado de lá do abismo, querendo vir para o lado de cá. E justamente nas passagens mais adequadas para este trânsito, homens embrutecidos, almas endurecidas ali estão, para chicoteá-los, para impedir que eles avancem, para mantê-los naquele lugar. E então fica a angústia de André Luiz, e aí você vê como o André Luiz, espírito, na condição de um aprendiz que está agora vendo a lição diante dos seus olhos, com o fundamento no amor, na caridade que ele pensa, queria invadir, queria atacar, queria ir lá buscar a força, queria romper a ordem do bem, que é paciente, que é tolerante,
para ir lá e arrebatar das mãos destes truculentos e agressivos algozes, zeladores, carcereiros, aquelas criaturas que estavam cansadas de sofrer, mas que não podiam passar pelos caminhos favoráveis a esta libertação. André tem um impulso negativo, de tal forma que o seu instrutor, o irmão Jerônimo, chega até ele e diz: escuta, meu, qual é? Você vai vibrar na vibração deles? Nós estamos aqui para ajudá-los. Não podemos perder tempo ficando discutindo com criaturas sem raciocínio, sem razão, entrando no padrão deles. Devemos nos lembrar de Jesus, que é aquele mais ofendido de todos e que não os extermina, não os ataca. Deixa que o tempo faça o trabalho. Nós aqui temos uma função, e não é a de medirmos força com eles. André Luiz então leva aquele susto, né, do indivíduo que se vê fazendo o que não deve, e de repente ele se concentra em uma prece e pede que Deus lhe dê força, porque o bem não pode ser bom fazendo o mal. Pense nisso. O bem não pode agir com as forças da maldade, senão não é o bem. Nem com a desculpa de que vai fazer o bem daquele jeito. O bem tem que saber esperar, tem que saber semear, tem que saber ser incompreendido, tem que saber, como fez Jesus, dar a vida para que o mal se envergonhe. E então ele sente vir do céu de novo a força para compreender onde ele estava falhando. Mas, puxa vida, agora aquelas criaturas estão vendo que ninguém vai passar pelo abismo, que ninguém vai buscá-los, como vai ser? Eles querem, mas não deixam eles saírem dali. Como que estes visitantes da luz poderão deixá-los ali sem uma resposta? Então vimos que no final deste breve trecho estavam ansiosos na expectativa de alguma coisa que acontecesse e os tirasse dali. Nós também estamos. Então, fique aí. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos ver o que acontece, tá bom? Eu espero você. Olá, estamos de volta com o encerramento do 8º capítulo, Treva e Sofrimento. Nós vimos que os trabalhadores do bem estão ali conversando, falando para aqueles aflitos e que boa parte não quer saber e impede os que querem sair dali de transitarem realmente para o outro lado do abismo. Então, nós vimos no outro bloco que depois que o padre Hipólito parou de falar, os que tinham chegado à beira do abismo e não podiam passar para o lado em que estavam os enviados do bem, estavam impedidos pela ação negativa de alguns truculentos espíritos que mantinham-nos afastados. Então, agora, na sequência, vamos ver o que o André Luiz nos conta, porque aquela quantidade cada vez maior de espíritos agoniados que querem sair dali se tornava ainda mais tocada de ansiedade. Parece que estávamos querendo e não sabiam o que fazer. Vamos ao texto agora. Acompanhe aí. Pobre velhinha, que me pareceu, diz André, desassombrada na fé, examinando os terríveis fatores da circunstância, estendeu-nos os braços esqueléticos e, na sua antiga concepção religiosa, suplicou-nos: santos mensageiros de Deus, nosso Pai, dignai-vos retirar-nos do purgatório. Estamos torturados pelo fogo dos remorsos e pelos demônios que nos cercam. Por piedade, salvai-nos. Enquanto dizia, fortes soluços cortavam-lhe a voz. Todavia, a venerável anciã continuou: nossas faltas mal pagas na terra,
nos uniram aos espíritos perversos do abismo. Somos pecadores necessitados da purgação, mas não nos abandonem à nossa própria sorte. Ajudem-nos em nome de Jesus, por quem suplicamos a vocês a graça da salvação. Errei muito, é verdade. Entretanto, meu espírito arrependido implora proteção. Sei que não mereço o descanso do paraíso, mas, ó emissários do céu, por quem sois, deem-me recursos para eu pagar minhas dívidas. Estou pronta. Procurarei aqueles a quem ofendi durante a vida terrestre, a fim de me humilhar e pedir a eles perdão. De mãos postas a olhar-nos com angústia, ela concluía a sua rogativa. Não me desamparem, não me desamparem. E então, de algum modo, aquele quadro se mudou. A valorosa pedinte encorajou os demais companheiros de infortúnio. E então começaram a gritar pelos méritos de São Geraldo de Magela, revelando este que gritava a sua antiga condição de católico. Libertem-nos daqui, dizia ele. Salvai-nos do torvelinho infindável. Tirem-nos desta situação. Libertem-nos. Socorrei-nos, por amor de Deus. Eram tantas e tantas súplicas que se destacavam umas das outras, evidenciando a presença de adeptos de variados credos religiosos conhecidos na terra. E os espiritistas não faltavam neste grupo. Determinada senhora de porte respeitável, cabelos revoltos e fundas chagas no rosto, gritou chorosa: Espíritos do bem, auxiliem-me! Eu conheci Bezerra de Menezes na terra, aceitei o espiritismo, no entanto, ai de mim, minha crença não chegou a ser fé renovadora. Dedicava-me à consolação, mas fugia à responsabilidade. A morte atirou-me aqui, onde tenho sofrido bastante as consequências do meu relaxamento espiritual. Socorram-me por Jesus. De todos os recantos, soavam apelos comovedores. Jamais esquecerei, diz André, o tom das palavras ouvidas. Jovens e velhos, homens e mulheres, em deploráveis condições, prostrados a pequena distância, respeitosos e confiantes, em virtude das luzes que nós havíamos acendido dentro da noite triste, imploravam o socorro divino, tratando-nos com extrema veneração, como se nós fôssemos legítimos expoentes de santidade. Quando as rogativas cresceram, partindo de tantas bocas, os verdugos empunharam chicotes sinistros, espalhando vergastadas, quase que indiscriminadamente. A maioria dos pobres que se mantinham genuflexos, ajoelhados, debandou, fugiu correndo, em passos tão apressados quanto eles podiam, voltando aos ângulos mais sombrios do vale profundo. Alguns, porém, suportavam as chicotadas heroicamente, prosseguindo de joelhos e olhando-nos ansiosos, indicando-nos, endereçando seus dedos sarcásticos. Certo perseguidor gritou estentoricamente: Estão vendo? São benfeitores de gravata. Não se atiram à luta em favor de ninguém. Ensinam com lábios, mas no fundo são mensageiros do inferno, insensíveis e duros como estátuas de pedra. Nenhum deles ousa atravessar a barreira para vos prestar assistência e socorro. Seguiram-se então gargalhadas tão gritadas que todo o meu sentimento de repulsa humana aflorou de súbito, diz André. Onde estava que não reprimia o provocador? Por que não puni-lo devidamente? Eu me abeirava de pleno desequilíbrio mental quando a irmã Zenóbia, temendo talvez pela nossa reação, se voltou tranquila e recomendou:
Amigos, vamos nos conservar em calma para o trabalho eficiente. Ninguém está neste abismo de dor sem razão de ser. E possivelmente convicta da necessidade de argumentação mais firme para nos demover da vontade de responder à altura, acrescentou: que seria do cristianismo se Jesus abandonasse a cruz do testemunho a meio do caminho, a fim de começar a brigar com a multidão? Permanecemos aqui em tarefa consoladora e educativa. Não o esqueçamos. O serviço de punição dos culpados virá de mais alto. A referência despertou-nos de imediato para o caráter elevado da investidura. As almas efetivamente superiores possuem o dom de projetar-nos o espírito em zonas sagradas da vida, reintegrando-nos na corrente inspiracional das forças divinas que sustentam o universo. Era o que Zenóbia estava fazendo. A hora não comportava qualquer dissertação mais longa a respeito das obrigações que deveríamos desempenhar. Sem perda de tempo, a diretora da casa transitória entrou em combinação com os auxiliares que haviam trazido, desenrolando extenso material de socorro. Ah, socorro! Ah, socorro! Extenso material, que socorro seria este? Ai, será que é uma daquelas pontes infláveis que quando o avião vai cair, eles soltam para as pessoas descer e escorrega? Sabe? Quando pega fogo e ele conseguiu pousar, então abre aquela ponte. Será que esse é o material de socorro? Não, André, material de socorro é band-aid, esparadrapo, aquelas coisas que a pessoa põe no mertiolate, sulfa. Mas eles são espíritos, que material de socorro? Interessante. Havia, entre os que estavam ali trabalhando, material para socorrer. Mas como socorrer se há um abismo entre eles? Como? E vocês já viram que André Luiz, no começo, já tinha sido alertado pelo nosso irmão Jerônimo, o assistente Jerônimo, de que ele devia retificar o seu pensamento. Mas bastou que um grandalhão ali, do outro lado, pegando todos os pedintes, rogando ajuda, estalasse seu chicote e todos saíram correndo. Ou boa parte saiu correndo, voltou para o buraco. Covardes, não queriam enfrentar as chicotadas. E para aqueles que ficaram ali, ele ainda muito cínico, esse grandão, começou a dizer: tá vendo, vocês acreditam neles? Esses são todos capetas disfarçados, ninguém veio aqui, ninguém transpôs o abismo para salvar vocês. André Luiz e outros, como ele dá a entender, começaram a ficar no limite do não, nós temos que fazer alguma coisa, não podemos aceitar essa provocação sem fazer nada, nós não somos isso que ele está falando, nós viemos aqui para salvar, para ajudar os pobrezinhos, como ele pode dizer isso e jogar na nossa cara e a gente não faz nada? Mas irmã Zenóbia, que era dirigente, sabendo desta debilidade, do orgulho ferido, às vezes, e às vezes mal disfarçado de caridade ou de compassividade, confundida com a falta de ação, a irmã Zenóbia toma a palavra e alerta para eles sobre o destino, o que estava esperando, o que eles haviam ido fazer, qual era a missão deles. Não era de viver na mesma faixa daqueles que estavam provocando, era de nos elevarmos para que cada um que estava ali porque precisava, ninguém estava ali injustamente, ninguém estava ali porque Deus era mau. Ninguém estava lá sofrendo porque Jesus esqueceu de tirá-los dali. Não, estavam ali todos, como vocês mesmos viram, as pessoas confessando, porque tinham errado muito. Sabiam que mereciam. Não estão pedindo para ir para o paraíso, como aquela velhinha falou. Estão pedindo para serem aceitos com força para retificarem seus erros, mas saírem dali. Então, e agora, que eles achavam que ninguém ia fazer nada,
A irmã Zenóbia chama os seus ajudantes e diz: vamos aqui estender um material de socorro para, quem sabe, ajudar alguém. Ajudar alguém. Quem sabe, ajudar alguém. Eles não foram só pregar, eles não foram só falar bonito, eles não foram só tripudiar da dor dos outros, não, ajudar alguém. E agora? Será que vai dar para ajudar? Band-aid? Ou aquela ponte inflável, será que é isso? Curioso, né? Então, daqui a pouquinho nós vamos contar, André Luiz é que vai contar, né? O que é que eles vão fazer. Então, fique conosco, nós já voltamos. Tô lendo aqui, ó. O que material é esse? Eu também tô curioso. Você viu que no bloco anterior a irmã Zenóbia mandou abrir umas coisas que eram material de socorro, material socorrista. Agora a gente vai ver que material é este. Vamos lá. Essas providências iam já a meio do caminho, quando vários grupos de infelizes que estavam do outro lado tentaram passar o obstáculo, ansiosos para se reunirem a nós que estávamos do lado oposto. Mas os perseguidores verdugos, agindo solertes, golpeavam todos com crueldade, com crueza, com aquela arrogância, aquela agressividade, empenhando-se em luta para jogá-los no fundo do fosso tenebroso, do qual essas vítimas fugiam tomadas de visível terror. Ativa, delicada, irmã Zenóbia determinou que fossem lançadas faixas luminosas de salvação ao outro lado, no propósito de retirarmos o número possível de sofredores de tão amargurosa situação. Todavia, a ordem da irmã Zenóbia seguiu-se de odiosa represália. Os gênios diabólicos fizeram-se mais duros ainda. Míseras almas correram aos borbotões, buscando agarrar-se às extremidades resplandecentes, descidas na margem oposta do abismo, como se fossem as bordas de uma acolhedora ponte de luz. No entanto, multiplicaram-se golpes e pancadas. Entidades perversas em grande número continham os aflitos prisioneiros, impedindo-lhes o salvamento, com manifesto endurecimento de maldade. Nosso esforço persistiu por longos minutos, ao fim dos quais, percebendo que estavam inúteis essas iniciativas, apenas permitindo que a agressividade dos algozes aumentasse, a irmã Zenóbia, mantendo-se em grande serenidade, determinou que o material fosse recolhido. As rogativas chorosas das vítimas casavam-se às frases injuriosas dos perseguidores, que nos feriam profundamente o coração. Após a recomposição do material, que foi utilizado de maneira improfícua, a devotada orientadora acenou para um servidor que lhe trouxe pequenino aparelho destinado à ampliação da voz e pausadamente falou na direção do abismo, como se fosse um alto-falante. Irmãos, em humanidade, disse ela, reine conosco a paz divina. E então, a sua palavra adquirira impressionante poder de repercussão. Ecoava longe, como se fossem endereçadas almas que, porventura, se mantivessem dormindo a consideráveis distâncias. Sem qualquer demonstração de impaciência ou desagrado, continuou. Fiquem felizes
ó corações de boa vontade, e confiem, sobretudo, na proteção de nosso Senhor Jesus. As suas dores dilaceram-nos, tocam-nos de perto as incompreensões e sofrimentos a que vocês se entregaram, afastados da lei divina. E se não atravessamos o fosso negro na tentativa suprema de salvar vocês temporariamente do mal, é que somos igualmente companheiros de luta sem imunidades angélicas, detendo possibilidades limitadas no amparo aos nossos semelhantes. Alegrem-se, porém, e aguardem confiantes, porque se manifestará em benefício de todos o fogo consumidor nesta região menos feliz, onde tantas inteligências perversas tripudiam sobre os mandamentos do Pai e lhe menosprezam as bênçãos de luz. Amanhã mesmo será demonstrado o supremo poder. Fez pequena pausa e prosseguiu. Mais de um lustro, mais de 5 anos, que a casa transitória de Fabiano luta nestas zonas de treva e sofrimento, convocando almas perdidas para que aproveitem a bendita oportunidade do recomeço através do trabalho que dignifica, em cujas bênçãos há sempre recursos para se apagar as manchas do passado, regenerando-se os caminhos do amanhã. Há mais de 2000 anos, ensinamos o bem e a verdade, preparando corações para o futuro redentor. Se é inegável que muitos irmãos se valeram de nossa ajuda humilde, aceitando o remédio para a restauração, a maioria de vocês sempre nos fugiu à influência, desdenhando do nosso socorro, abjurando a nossa colaboração, desprezando os nossos serviços, favorecendo a discórdia e a perseguição e nos oferecendo obstáculos de toda sorte. Entretanto, meus amigos, o pouso de Fabiano ainda se coloca ao vosso dispor até amanhã, durante as primeiras horas. Diante da grave inflexão, entonação daquela voz, e considerando talvez o teor do aviso, calaram-se as bocas pervertidas e desequilibradas. Os mais perversos passaram a olhar-nos entre o receio e a interrogação. Sofrimento, angústia, fogo que purifica. Este é o recado, sem acusar nem intimidar, dizendo que a instituição divina está tentando melhorar os homens há tantos milênios, e que a Casa Fabiano já há mais de 5 anos estava ali, servindo-os sem ser entendida, dando o máximo que podia sem ser aceita, aconselhando sem receber qualquer tipo de aquiescência por parte dos que estavam pedindo. Mas alerta, e este alerta, vocês viram, é feito com um aparelho que amplifica a voz da irmã Zenóbia para pegar a maior parte do ambiente, porque ela anuncia que no dia seguinte o fogo purificador iria passar e todos os poderosos, todos os arrogantes, todos os que estavam ali estariam medindo as forças com ele. Mas que apesar disto,
A casa transitória de Fabiano continuaria a esperar por eles até a manhã seguinte. Caso desejassem nela ingressarem pela própria vontade, pelos próprios esforços, pelo próprio arrependimento, enfrentando o que significava sair daquele abismo e vencer esse obstáculo. Que coisa linda! Se é verdade que o mal pode impedir que alguns que são maus também melhorem, não é menos verdade que o bem está sempre esperando e que sempre ajuda. Quando não pode resgatar, alerta. E quando pode, espera para resgatar os que chegam, mesmo tardiamente. Irmã Zenóbia não está lá para abrir as portas da casa transitória a qualquer celerado que queira invadi-la para destruí-la. Está lá, como nós já vimos, quando começamos o livro, protegendo a instituição, inclusive com as baterias elétricas que desfecham raios para afastar a turba de ignorantes, de seres monstruosos que transita naquela região. Mas além dessa turba, os abismos que ali são visitados agora estão repletos de seres que se permitiram sintonizar com o mal. Não importa a religião que tenham professado na Terra, ou até por causa delas. Fizeram coisas que deveriam ter evitado porque sabiam que eram inadequadas. Mas acharam que o reino do mundo era mais importante que o reino de Deus. E quando tem que chegar a encontrar o reino da verdade, onde está a riqueza do mundo? Onde está o conforto? Onde está a beleza? Onde está o poder? Onde está aquela fé de papelão? Aquela fé de 5 minutos? Aquela fé de sinais exteriores? Onde está esta fé? Ficou no cemitério. E então agora defrontam-se com as suas próprias debilidades. Mas tem que tomar atitudes, tem que decidirem-se, tem que enfrentar os que se opõem, tem que lutar contra os que são seus comparsas, para decidirem-se na direção adequada. E lá estará a casa transitória até a manhã seguinte, aguardando por aqueles que quiserem ir em busca de seu socorro. Será que vai aparecer? Será que alguém vai? Será que não conseguiram resgatar ninguém com as linhas, com as redes, com as cordas luminosas que atiraram? Quase inócuos. André Luiz diz que ninguém conseguiu pegá-las, porque não deixavam. E o que era pior, tornaram mais rígidas as agressões dos que queriam impedir e intimidar os candidatos. Então, no próximo bloco nós vamos ver como termina este capítulo. E esperamos que você possa também apreciá-lo, não só por identificar do plano espiritual como existem ambientes nocivos pela culpa dos encarnados que desencarnaram, como também lembrar-se de que enquanto não desencarnamos podemos contornar isto e fazer diferente. Não é? Então, daqui a pouquinho nós voltamos, eu espero você. Estamos de volta com a última parte do capítulo 8º. Treva e sofrimento. Tristeza, não? Como a gente poderia evitar coisas que depois vamos querer e não vamos conseguir? Depois vamos sentir a falta que fez e vamos dizer, por que eu não fui diferente? Estas são coisas que podem ser evitadas hoje por mim, por você, na conduta da Terra, mas que se nós não fizermos isso, não vai dar para improvisar lá na hora. Então, vamos ver o que termina o capítulo 8º.
na palavra de André Luiz. Acompanhe o texto. Depois de um curto intervalo, Zenóbia prosseguiu fundamente emocionada. Não lutamos corpo a corpo com a ignorância audaciosa e infeliz, porque a delegação que o Mestre nos confiou nos traça deveres de amor e não de desafio, de porfia. Fomos designados para ministrar o bem e lamentamos que irmãos horrivelmente desventurados nos ofereçam resistência, mergulhando-se no pântano da revolta pessoal. Nós, porém, não temos nenhuma palavra condenatória. Os que tentam escapar às leis eternas são bastante infortunados, são bastante infelizes por si mesmos. Será amarga para eles a colheita da triste semeadura. Gastarão longo tempo extraindo espinhos envenenados, que eles mesmos introduziram no próprio coração. Por que combatê-los, se estão vencidos desde o começo, desde o primeiro repto, o primeiro desafio à divindade? Por que torturá-los, se permanecem perseguidos pelos fantasmas criados pela própria rebeldia e insensatez? O poderoso Senhor, porém, que ama os justos e retifica os injustos, fará com que amanhã surja neste céu a tempestade renovadora. O asilo de Fabiano receberá criaturas de boa vontade dentro das próximas horas. Todavia, será inútil procurar o socorro do abrigo sem modificação substancial para o bem. Nenhum sofredor será recolhido tão somente porque implore abrigo com os lábios. Nossa casa de paz cristã é igualmente templo de trabalho cristão, e a hipocrisia não lhe pode alterar o ministério santificador. Nossas defesas magnéticas funcionarão rigorosas, e apenas aqueles corações sinceramente interessados na própria renovação em Jesus Cristo serão portadores da senha indispensável para ingressar. Em vão rogarão socorro às entidades endurecidas no crime e na indiferença. Os algozes fixavam as vítimas, olhavam para elas com expressão de ódio. A irmã Zenóbia, contudo, continuou sem medo, dirigindo-se especialmente aos infortunados. Suportem os carrascos cruéis por mais algumas horas e estribem-se, guardem-se na oração, para que não se alterem, não lhes faltem as energias interiores. Não temos necessidade da luta corporal, nem da defensiva destruidora, e sim da resistência que o Divino Mestre exemplificou. Tolerem os inimigos gratuitos do bem, desesperados e infelizes, que nos perseguem e maltratam, orando por eles, porque o poder renovador vai se manifestar, convidando, através do sofrimento, a que se arrependam e se convertam. Em seguida, expressando otimismo e felicidade nos olhos lúcidos, a orientadora ergueu comovente súplica pelos habitantes do abismo. Súplica esta que acompanhamos com lágrimas de emoção. Semblantes angustiados nos seguiam atentos na outra margem, enquanto os impenitentes adversários da luz guardavam silêncio. Entre mentes, os encarcerados na dor continuaram implorando auxílio. Mas, atendendo às determinações da irmã Zenóbia, apagamos as luzes, pondo-nos de volta. De outras vezes, ao término dos incidentes que me surpreendiam, eu conservava uma imensidade de indagações no cérebro ágil e curioso,
Agora, todavia, regressava tristemente. A extensão da luta marcava-me, apertava-me o ser. Os padecimentos da ignorância, de fato, não tinham limites. E todo o abuso do livre-arbítrio individual encontrava punição espontânea nas leis do universo. É verdade que em diferentes lugares, outros abismos como aquele estariam repletos de vítimas e carrascos. Também eu mantinha no vaso do coração todas as máculas das necessidades humanas, essas marcas, esses ressaibos. Também eu sofrera muito e havia feito sofrer. Lembranças vigorosas da existência carnal ainda vinham juntas, vivas em mim. De alma voltada em silêncio para o Cristo de Deus, meditei sobre a grandeza do seu sublime sacrifício e, pensando nos cruéis perseguidores e nos pobres perseguidos do vale escuro, perguntava ao Senhor, na intimidade do coração frágil e oprimido, por quem deveria eu chorar mais intensamente? Se pelos pobres agredidos ou pelos agressores igualmente pobres? Se por aqueles que poderiam ter mudado o seu destino ou por aqueles que pensavam que agora podiam impedir que a justiça do universo prosseguisse? E coloca André Luiz a si mesmo no núcleo das suas reflexões. Nós já vimos a menção ao fogo purificador. Não é um deslocamento de um inferno transitório com suas chamas, seus enxofres. Não. É como acontece na nossa própria coletividade, na nossa própria atmosfera. Surgem circunstâncias que fazem do nosso tempo um conjunto de tempestades, favorecendo a chuva, o vendaval, os raios. Na dimensão vibratória em que eles estavam, densa, pesada, esta maldade também desajustava o ambiente a tal nível que estas tempestades de vez em quando varriam como uma defesa, como uma queima daquele material mental. E a irmã Zenóbia está avisando, inclusive os próprios algozes, dizendo às suas vítimas: tenham paciência, orem por eles, mantenham a mente em serenidade. Nossa função não é a de nos revoltarmos contra a situação, nem de atacarmos com ódio. Nossa função no entendimento da lei do universo é resistir. Já pensou nisso? Você que está em casa? Você que está pensando sobre o ensinamento de André Luiz? Resistir, perseverar. Você tem a oportunidade de fazer isso no trabalho, com chefes difíceis, em casa, com parentes complicados, na rua, com pessoas que não compreendem a lógica das leis. Não agredir, não atacar, não revoltar-se, mas perseverar, persistir, não se entregar, estar atento para realizar o melhor, para que através deste melhor você se qualifique, como disse a irmã Zenóbia, com o coração, não com as palavras, para poder ser aceito nas defesas vibratórias que a casa de Fabiano iria ter e que poderiam ser a senha para a pessoa passar. Todos os algozes seriam vitimados pelas chamas, pelos raios, pelo fogo purificador. Onde estaria nesse instante, então, todo o seu poder, o poder dos seus chicotes, quando
este evento estivesse acontecendo, também estariam fugindo, temerosos. Também talvez estivessem ali à porta daquele santuário pedindo ajuda. Mas não adianta pedir com os lábios. Não adiantará, por mais emocionantes que sejam as palavras. Para entrar, para ter o seu ingresso, e nós vamos ver isso mais para frente, era preciso poder passar. E só a luminosidade externa da criatura iria demonstrar que ela realmente estava tocada. Era preciso estar arrependido, sinceramente. Não era possível ser puro, ser santo, mas era preciso querer mudar a sua própria situação para poder merecer a ajuda da instituição que a irmã Zenóbia dirigia. Obreiros da Vida Eterna, capítulo 8. Terminamos hoje. Na próxima semana começaremos o capítulo 9, que também nos trará muitas novidades, muitos ensinamentos, na sequência do que André Luiz ainda tem para nos oferecer. Espírito da letra. Lê de novo, leia de novo e de novo. Anote, pegue as palavras difíceis, vá ao dicionário, escreva. Hirsuto, debalde, rebolcava, rocio, tudo isso a gente aprende. E isso é riqueza para que nós, quando formos de novo tocados por essas palavras, já saibamos. E mais do que isso, o conteúdo vai nos permitir uma vida diferente. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua paciência, obrigado pelo seu desejo de também vencer a própria treva e sair do sofrimento. No próximo programa, vamos para o capítulo 9. Eu espero você. Muita paz.